As mãos de Amélia tremiam enquanto ela pegava seu currículo da mesa de conferência, a rejeição ainda ecoando em seus ouvidos. Sinto muito, mas decidimos ir com alguém com mais experiência tradicional. As palavras picaram mais do que ela esperava. Ela apertou sua bolsa mais forte, sentindo o peso de contas não pagas dentro, e caminhou em direção ao elevador do arranha-céu cintilante de Manhattan. O que ela não sabia era que James Morrison, o CEO que estava silenciosamente observando do escritório adjacente através da divisória de vidro, já estava alcançando seu telefone. Este não era apenas qualquer CEO. Este era um homem cujo império se estendia muito além dos negócios legítimos. Um homem cuja palavra poderia mudar vidas ou terminá-las. E algo sobre a maneira como esta jovem mãe mantinha a cabeça erguida, apesar de sua óbvia desesperança, havia atingido algo profundo dentro de seu coração protegido. Conforme as portas do elevador se fechavam sobre a figura derrotada de Amélia, James já estava se movendo. Pela primeira vez em 20 anos de negócios implacáveis, ele estava prestes a tomar uma decisão que nada tinha a ver com lucro e tudo a ver com algo que ele quase havia esquecido que existia, decência humana. Para seguir esta incrível jornada de bondade inesperada e encontros que mudam a vida, junte-se à nossa comunidade. Estamos trabalhando para 5.000 assinantes e seu apoio faz toda a diferença. Inscreva-se agora e nos diga nos comentários de onde você está ouvindo. A chuva de novembro batia contra as janelas da Morrison Holdings, enquanto Amélia saía do elevador no 407º andar. Ela havia gastado seus últimos R$ 20 em um blazer profissional de uma loja de segunda mão e sapatos emprestados que eram meio tamanho muito pequenos. Sua filha de 5 anos, Emma, estava na casa da vizinha, provavelmente perguntando quando a mamãe voltaria com boas notícias sobre um emprego. A recepcionista, uma mulher polida que parecia nunca ter se preocupado com aluguel, mal olhou para cima. Amélia Rodrigues, sala de conferências 3. O painel da entrevista está esperando. Amélia alisou sua saia e caminhou pelo corredor forrado com prêmios e fotografias de conquistas corporativas. Através das paredes de vidro, ela podia ver homens em ternos caros tomando decisões que afetavam milhares de vidas. Ela havia pesquisado a Morrison Holdings minuciosamente. Oficialmente, eles eram uma empresa de investimento legítima. O que ela não sabia era que seu CEO controlava metade da economia subterrânea de Nova York. Na sala de conferências, 3 executivos sentaram-se em frente a ela como juízes. A chefe de RH, uma mulher severa com óculos, abriu sua pasta. Senhorita Rodrigues, vejo que você tem uma lacuna em seu histórico de emprego. Eu estava cuidando da minha filha depois do meu marido. A voz de Amélia falhou. Ela havia praticado esta explicação 100 vezes, mas nunca ficou mais fácil. Depois que ele faleceu há 2 anos, eu precisei de tempo para estabelecer creche e me reerguer. E sua experiência anterior foi no varejo? Sim, mas eu também lidava com gerenciamento de estoque, agendamento de equipe e relações com clientes. Eu sou uma aprendiz rápida. E senhorita Rodrigues, a diretora de RH, interrompeu. Estamos procurando por alguém com experiência corporativa, alguém que entenda as demandas de operações de negócios de alto nível. Do canto do olho, Amélia notou movimento no escritório adjacente. Através da divisória de vidro, ela podia ver uma figura alta, imponente, em um terno cinza-carvão perfeitamente adaptado. Ele não estava olhando para papéis ou seu computador. Ele estava observando-a. A entrevista continuou por mais 10 minutos, mas Amélia podia sentir isso escorregando com cada pergunta. Quando eles finalmente a agradeceram pelo seu tempo, ela sabia que estava acabado. Ela pegou seu currículo, apertou as mãos deles com tanta dignidade quanto podia reunir e saiu. O elevador parecia levar uma eternidade. Conforme as portas finalmente se abriram no térreo, Amélia sentiu sua compostura cuidadosamente construída começar a desmoronar. Ela havia estado tão esperançosa sobre esta oportunidade.
O salário teria sido suficiente para tirar Emma de seu apartamento-estúdio apertado, talvez até guardar para o futuro dela. O lobby estava movimentado com o tráfego da tarde, executivos correndo para reuniões, pessoal de entrega, turistas tirando fotos do impressionante átrio. Amélia empurrou a porta giratória e pisou na movimentada calçada de Manhattan, onde o vento de outono cortava seu blazer fino como uma faca. Ela havia feito exatamente 3 quarteirões quando ouviu alguém chamando seu nome. Senhorita Rodrigues. Amélia Rodrigues. Ela se virou, esperando ver alguém da segurança do prédio, talvez devolvendo algo que ela deixou cair. Em vez disso, ela viu um homem em um casaco caro movendo-se pela multidão com a confiança de alguém acostumado a ter pessoas saindo de seu caminho. Era a figura que ela havia vislumbrado no escritório. James Morrison não era o que ela esperava que um CEO parecesse de perto. Sim, ele estava impecavelmente vestido e se portava com autoridade inconfundível, mas havia algo em seus olhos escuros que parecia quase familiar, como alguém que havia conhecido luta, mesmo que fosse há muito tempo. Eu sou James Morrison, ele disse quando a alcançou. Eu preciso falar com você. O primeiro instinto de Amélia foi ser desconfiada. Homens ricos não perseguiam mães solteiras por ruas movimentadas por boas razões. Sr. Morrison, se isso é sobre a entrevista, eu entendo a decisão de sua empresa. Eu não quero tomar mais do seu tempo. A entrevista foi um erro, ele disse diretamente. Não seu desempenho, o julgamento deles. Caminhe comigo. Algo em seu tom a fez cair no passo ao lado dele, embora ela mantivesse sua distância. Eles caminharam em direção a uma cafeteria próxima, o tipo de lugar onde uma xícara de café custava mais do que ela geralmente gastava em mantimentos por 2 dias. Você se portou bem lá dentro, James disse enquanto segurava a porta aberta para ela. Profissional, composta, mesmo quando eles eram claramente desdenhosos. Obrigado. Mas quantos anos tem sua filha? A pergunta a parou bruscamente. Com licença, você mencionou uma filha? Quantos anos ela tem? Amélia hesitou. Em sua experiência, mães solteiras eram vistas como passivos por empregadores, não ativos. 5. O nome dela é Emma. Algo mudou na expressão de James, tão sutil que ela quase perdeu. 5, ele repetiu silenciosamente. Boa idade, cheia de perguntas, imagino. Todo dia, Amélia se encontrava dizendo que ela quer saber por que nos mudamos para um apartamento menor, por que eu estou fora tanto procurando trabalho quando podemos ir ao zoológico novamente. Eles encontraram uma mesa no canto longe da multidão da tarde. James pediu 2 cafés sem perguntar o que ela queria. Um gesto que deveria ter sido presunçoso, mas de alguma forma parecia atencioso. Eu tenho uma filha também, ele disse. E por um momento a máscara corporativa escorregou inteiramente. Ela é mais velha agora, mas eu lembro 5. Eu lembro das perguntas que eu não podia responder. Amélia estudou seu rosto, tentando entender por que um dos homens mais poderosos de Nova York estava sentado em frente a ela falando sobre crianças. Sr. Morrison, eu aprecio o que quer que seja isso, mas eu deveria ir para casa. Emma estará se perguntando. Eu quero oferecer a você uma posição. As palavras pairaram no ar entre eles. Amélia sentiu seu coração pular, então disse a si mesma para não ter esperança. Seu departamento de RH acabou de meu departamento de RH não toma decisões sobre minha equipe pessoal. James inclinou-se ligeiramente para frente. Eu preciso de uma assistente. Alguém organizada, discreta e capaz de lidar com agendamento complexo. Alguém que possa gerenciar múltiplas prioridades e entender que confidencialidade não é negociável. Sr. Morrison, eu não tenho experiência como assistente executiva, mas você tem algo mais valioso. Você tem tudo a perder, o que significa que você será cuidadosa. E você tem tudo a provar, o que significa que você trabalhará mais duro do que alguém que está confortável. Amélia sentiu lágrimas ameaçando e piscou para trás. Por que você está fazendo isso?
Por um momento, James Morrison, que podia ordenar o desaparecimento de um homem com um telefonema, pareceu quase vulnerável. Porque 20 anos atrás, alguém arriscou comigo quando ninguém mais o faria. E porque ele pausou, sua voz diminuindo. Porque eu tive uma de 5 anos uma vez, e eu sei o que é querer dar a eles o mundo, mas não saber como. O barulho da cafeteria desapareceu ao redor deles. Amélia sentiu como se estivesse na beira de um penhasco, sem saber se o chão abaixo era sólido, ou se ela estava prestes a cair em algo que não podia entender. O que este trabalho envolveria? Ela perguntou cuidadosamente. Gerenciar meu calendário, lidar com correspondência, coordenar reuniões, algumas viagens exigidas. O salário é de 60 mil para começar, com seguro-saúde e assistência educacional para Emma. A xícara de café de Amélia bateu na mesa com um pequeno tilintar. 60 mil era mais do que o dobro do que ela estava esperando. Há uma condição, James acrescentou, e seu coração afundou. Aqui vem, ela pensou, a pegadinha. A razão pela qual isso era bom demais para ser verdade. Meu negócio às vezes requer discrição absoluta. Você verá coisas, ouvirá coisas, conhecerá pessoas que valorizam sua privacidade. Você pode lidar com isso? Amélia encontrou seus olhos. Havia algo perigoso lá. Algo que sugeria que isso não era apenas sobre segredos corporativos, mas havia também algo protetor, paternal até. E por trás de tudo isso, ela sentiu a mesma desesperança que sentia, apenas por razões diferentes. Sim, ela disse. Eu posso lidar com isso. James alcançou seu paletó e puxou um cartão de visitas. Esteja em meu escritório amanhã de manhã às 8. Nós discutiremos os detalhes. Conforme ele se levantava para sair, Amélia finalmente fez a pergunta que estava queimando em sua mente. Sr. Morrison, o que o fez me notar? Realmente, ele pausou na beira da mesa deles, sua mão descansando nas costas da cadeira. Você me lembrou de alguém que eu conhecia, alguém que merecia mais do que a vida lhe deu. E então ele se foi, deixando Amélia sozinha com um cartão de visitas que parecia um bilhete de loteria premiado, e uma crescente consciência de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não poderia possivelmente imaginar. Na manhã seguinte, Amelia estava do lado de fora da Morrison Holdings, às 7h45 da manhã, vestindo o mesmo blazer da loja de segunda mão, mas com nova confiança. Ela havia passado a noite pesquisando tudo o que podia encontrar sobre James Morrison, embora os resultados fossem curiosamente limitados. Oficialmente, ele era um CEO de investimentos de sucesso. Não oficialmente, havia sussurros e rumores que ela disse a si mesma que não importavam. O andar executivo parecia diferente na luz da manhã. Menos intimidador, mas de alguma forma mais sério. A mesma recepcionista polida de ontem parecia genuinamente surpresa em vê-la. Senhorita Rodrigues, o Sr. Morrison está esperando você em seu escritório. O escritório de James era uma suíte de canto, com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. A mobília era cara, mas não ostentosa, a obra de arte cuidadosamente escolhida. O que mais impressionou Amélia foi a pequena fotografia emoldurada em sua mesa. Uma jovem com cabelo escuro e seus mesmos olhos intensos. Pontual, James notou sem levantar os olhos de seu computador. Bom, nós estaremos trabalhando de perto e eu valorizo a confiabilidade acima de tudo. Sr. Morrison, antes de começarmos, eu quero agradecer a você. Guarde a gratidão, ele disse, mas não de forma indelicada. Você vai ganhar esta posição ou você não vai. Gratidão não tem nada a ver com isso. Pelas próximas 3 horas, James a guiou por nas suas preferências de comunicação e as várias pessoas com quem ela interagiria. Alguns eram claramente contatos de negócios legítimos, outros não eram. Ela aprendeu a reconhecer a diferença pela maneira como sua voz mudava quando ele mencionava certos nomes. Victor Castellano chega às 3 hoje, James disse, verificando sua agenda. Quando ele chegar, você o traga diretamente para meu escritório.
Sem espera, sem anúncio pelo interfone. Apenas o escolte para dentro e feche a porta lá atrás de você. Devo oferecer café a ele? Victor não bebe café ou chá ou qualquer coisa que você não viu ser preparada. O tom de James era casual, mas Amélia pegou o aviso subjacente. Não é pessoal, é negócio. Ao meio-dia, o telefone de James tocou. Amélia observou todo o seu comportamento mudar enquanto ele atendia. Olá, linda. Sua voz tornou-se quente, íntima. Não, a reunião com os clientes de Singapura demorou. Sim, estarei em casa para o jantar. Diga a Sarah que o papai ajudará com o projeto de ciências dela hoje à noite. Ele era casado. Claro, ele era casado. Amélia sentiu uma estranha mistura de alívio e decepção que ela não conseguia explicar completamente. Quando ele desligou, James a pegou olhando para a fotografia em sua mesa. Minha esposa Catherine e minha filha Sarah, ela tem 12 agora, mas aquela foto foi tirada no ano passado. Ela é linda, Amélia disse honestamente. Ela tem seus olhos. Algo na expressão de James suavizou. Ela tem o coração de sua mãe, felizmente. Muito gentil para este mundo. Você os ama muito. Mais do que minha vida, ele disse simplesmente. Tudo o que eu faço é para eles. Toda decisão, todo risco, todo sacrifício. A admissão pairava entre eles. E Amélia, de repente, entendeu algo importante sobre James Morrison. Ele não era apenas um CEO, ou o que quer que ele pudesse ser. Ele era um marido e pai tentando equilibrar um mundo perigoso com uma vida familiar normal. Às 3h da tarde, exatamente, Victor Castellano chegou. Amélia entendeu imediatamente porque James a havia avisado. Castellano era o tipo de homem que fazia as salas ficarem silenciosas quando ele entrava. Não por respeito, mas por medo instintivo. Seu terno era caro, seus sapatos de couro italiano, mas seus olhos eram frios como o inverno. O Sr. Morrison está esperando você, Amélia disse de pé. Você é nova, Castellano observou. Não era uma pergunta. Sim, senhor, bonita. Seu sorriso era afiado. James sempre teve bom gosto. Amélia sentiu algo protetor subir em seu peito, mas antes que ela pudesse responder, James apareceu em sua porta. Victor, a temperatura na sala caiu 10 da Meu escritório agora. Depois que Castellano desapareceu atrás da porta fechada, Amélia tentou focar em seu trabalho, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que ela tinha acabado de ver algo importante. A maneira como James havia se posicionado entre ela e Castellano. A maneira como sua voz havia carregado um aviso que nada tinha a ver com negócios. 1 hora depois, Castellano saiu sem dizer adeus. James emergiu de seu escritório, parecendo ter envelhecido anos em 60 minutos. Amélia, eu preciso que você reserve minha esposa e filha no primeiro voo para minha casa nos Hamptons hoje à noite. Claro. Devo arranjar para você encontrá-las lá? Não. James já estava alcançando seu telefone. Eu estarei ficando na cidade por alguns dias negócios. Amélia reservou os voos, arranjou o serviço de carro e fez reservas de jantar para no restaurante favorito de James, que ela de alguma forma sabia que ele não manteria. Conforme o dia terminava, ela percebeu que trabalhar para James Morrison não era apenas sobre gerenciar sua agenda. Era sobre entender que cada decisão que ele tomava era calculada para proteger as pessoas que ele amava, mesmo que isso significasse sacrificar seu próprio conforto e segurança. E de alguma forma, sem entender completamente como ou porquê, ela estava começando a sentir que a proteção agora se estendia a ela e a Emma também. Conforme ela pegava suas coisas para sair, James a parou. Amélia, bom trabalho hoje. Você está aprendendo rapidamente. Obrigado, Sr. Morrison. James, ele corrigiu. E Amélia, se alguém alguma vez perguntar a você sobre o que você vê ou ouve neste escritório, qualquer você me liga imediatamente, dia ou noite. Ela assentiu, entendendo que isso não era apenas conselho profissional. Caminhando para casa pelas movimentadas ruas de Manhattan,
Amélia sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Esta manhã, ela havia estado desempregada e desesperada. Agora, ela era a assistente pessoal de um dos homens mais poderosos de Nova York, com um salário que mudaria tudo para Emma. Mas enquanto ela subia as escadas para seu apartamento-estúdio, ela não conseguia se livrar da sensação de que ela também havia entrado em algo muito maior e mais perigoso do que um trabalho simples. 2 semanas em sua nova posição, Amélia havia desenvolvido um ritmo. Ela chegava ao escritório às 7h30, tinha a agenda de James organizada, seu café pronto e suas primeiras ligações priorizadas antes que ele entrasse pela porta às 8h da manhã em ponto. Ela também havia aprendido a ler os sinais sutis que indicavam que tipo de dia seria. Hoje, James havia chegado em um terno preto em vez de seu usual cinza carvão ou azul marinho. Sua mandíbula estava diferente e ele mal havia reconhecido sua saudação. Dias de terno preto, ela havia aprendido, significavam que algo sério estava acontecendo. "Limpe minha tarde", ele disse sem levantar os olhos de seu telefone. "Mova a reunião com a Goldman para sexta-feira, cancele bebidas com o prefeito e diga a Catherine que estarei trabalhando até tarde." "Claro, devo pedir jantar para o escritório. Eu não estarei no escritório." James finalmente encontrou os olhos dela. "E nem você. Tire a tarde de folga. Gaste-a com Emma." Algo frio se instalou no estômago de Amélia. "James, está tudo bem?" "Está tudo bem, mas eu preciso de você longe daqui hoje." Seu tom não deixou espaço para discussão, mas ela pegou o tom protetor subjacente que havia se tornado familiar. Às 2 da tarde, Amélia se viu pegando Emma cedo do jardim de infância, algo que não havia acontecido desde que ela começou a trabalhar. Emma estava emocionada com o agrado inesperado, tagarelando sobre seu dia enquanto eles caminhavam para seu parque favorito. "Mamãe, por que você não está no trabalho?" "Meu chefe me deu a tarde de folga para passar com você", Amélia disse, empurrando Emma no balanço. "Ele é legal?" Amélia considerou a pergunta. James Morrison era muitas coisas. Exigente, intimidante, incrivelmente generoso, surpreendentemente gentil, mas legal parecia uma palavra muito simples. Ele é complicado, mas ele tem sido muito bom para nós. Ele tem filhos? Ele tem uma filha chamada Sarah. Ela é mais velha que você. Talvez pudéssemos ser amigos, Emma disse com o otimismo inocente de uma criança de 5 anos. Naquela noite, enquanto Amelia estava ajudando Emma com seu banho, seu telefone tocou. O nome de James apareceu na tela e ela sentiu sua frequência cardíaca subir. "Olá, Amélia." Sua voz estava cansada, mas firme. "Tudo bem com você e Emma?" "Sim, estamos bem. James, o que aconteceu hoje?" Houve uma longa pausa. Alguns sócios de negócios tiveram um desacordo. "Nada que afete você, mas eu precisava ter certeza de que você estava segura." "Segura do quê?" Outra pausa. De cometer o erro de estar no lugar errado na hora errada. Depois que ele desligou, Amélia colocou Emma na cama e ficou perto da janela de seu pequeno apartamento, olhando para as luzes da cidade. Ela estava começando a entender que o mundo de James tinha regras diferentes, perigos diferentes, e de alguma forma, ao aceitar sua oferta, ela havia entrado nas bordas daquele mundo. Na manhã seguinte, James estava de volta ao seu eu usual, terno cinza-carvão, perfeitamente composto, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Amélia notou novos detalhes. O guarda de segurança, que agora checava sua identidade mais cuidadosamente. A maneira como James se posicionava entre ela e certos visitantes, as ligações ocasionais que ele fazia em italiano com um tom que ela nunca o havia ouvido usar antes. 3 dias depois, tudo mudou. Amélia estava organizando arquivos quando ela ouviu James em um telefonema que fez seu sangue congelar. "Não, Catherine, você e Sarah fiquem nos Hamptons até eu dizer a você que é seguro.
Eu não me importo se ela perder o treino de futebol porque alguém fez uma ameaça e eu não arriscarei nenhuma de vocês. A ligação terminou e James sentou em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente olhou para cima, ele pareceu se lembrar que ela estava lá. Amélia, eu preciso perguntar a você algo e eu preciso que você seja completamente honesta. Claro. Alguém abordou você, fez perguntas sobre seu trabalho, sobre mim, sobre o que você viu ou ouviu? Não, nada parecido. Devo me preocupar? James estudou seu rosto cuidadosamente. Espero que não, mas eu quero que você comece a pegar táxis para casa em vez do metrô. Despesa da empresa. James, você está me assustando. Ele contornou a mesa e sentou na cadeira em frente a ela. Um gesto que o trouxe ao nível dela em vez de se erguer sobre ela. Amélia, eu preciso que você entenda algo. O trabalho que eu faço não é sempre direto. Eu tenho negócios legítimos, sim, mas eu também tenho responsabilidades e relacionamentos que existem em áreas cinzentas. Você está me dizendo que você está envolvida em algo ilegal? Eu estou dizendo a você que eu existo em um mundo onde legal e ilegal não são sempre distinções claras. Onde proteger as pessoas com quem me importo às vezes requer fazer escolhas difíceis. Amélia sentiu como se estivesse na beira de um precipício. Você está me pedindo para sair? Não. Sua resposta foi imediata e firme. Eu estou perguntando se você pode confiar em mim para manter você e Emma seguras, mesmo que você não entenda completamente como ou porquê. Ela olhou para este homem que havia mudado sua vida, que falava com sua esposa com infinita ternura, que de alguma forma a havia notado em uma sala cheia de pessoas, e decidiu que ela merecia melhor. No que quer que ele estivesse envolvido, ela acreditava que ele era bom homem preso em um mundo complicado. Eu confio em você, ela disse. Naquela tarde, como se para testar essa confiança, Victor Castellano retornou. Desta vez, ele trouxe amigos, 2 homens em ternos caros, que pareciam poder quebrar ossos sem amassar suas roupas. A garota nova, de novo? Castellano disse quando viu Amélia. James está coletando vadios. Antes que Amélia pudesse responder, James apareceu. A mudança nele foi instantânea e aterrorizante. Este não era o CEO protetor ou o pai amoroso. Este era outra pessoa inteiramente. Meu escritório agora. Sua voz poderia ter cortado o vidro. Nós precisamos discutir termos, James. O arranjo não está funcionando mais. Então nós discutiremos novos arranjos, mas não aqui e não na frente de minha equipe. Castellano sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Sua equipe? Ela é terrivelmente bonita para ser apenas equipe. A tensão na sala tornou-se perigosa. Amélia podia sentir isso estalando entre os homens como eletricidade antes de uma tempestade. Victor, James disse silenciosamente. Se você tem algo a dizer sobre meus funcionários, diga isso para mim. Se você tem negócios a discutir, nós discutimos isso privadamente. Se você tem ameaças a fazer, considere muito cuidadosamente a quem você as está fazendo. O impasse durou exatamente 10 segundos, mas pareceu horas. Finalmente Castellano riu e gesticulou para seus homens. Sempre tão sério, James. Nós conversaremos mais tarde. Depois que eles saíram, James ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos cerradas em punhos. Amélia, de agora em diante, se Victor Castellano ou qualquer um com ele vier a este escritório e eu não estiver aqui, você sai imediatamente. Você não dá desculpas, você não explica, você apenas sai. James, prometa-me. A intensidade em sua voz a fez entender que isso não era um pedido de seu chefe. Isso era um apelo de alguém que já havia perdido demais para arriscar perder qualquer outra coisa. Eu prometo, a crise veio exatamente uma semana depois. Amélia chegou ao escritório para encontrar caos. Guardas de segurança estavam estacionados nos elevadores. Funcionários estavam sendo escoltados para fora em grupos e carros de polícia forravam a rua lá fora. Seu telefone estava zumbindo com chamadas perdidas de James. Ela atendeu no primeiro toque.
James, o que está acontecendo? Graças a Deus. Onde está você? Fora do prédio. A polícia em todo lugar. Ouça-me cuidadosamente. Não vá para cima. Não fale com ninguém. Chegue à Grand Central Station e espere no balcão de informações. Eu encontrarei você lá. James, você está me assustando. O que está acontecendo? Alguém fez um movimento contra mim, mas eles calcularam mal. As autoridades estão envolvidas agora, o que significa que certos arranjos precisam ser reestruturados. Sua voz estava apertada com estresse. Amélia, eu preciso que você confie em mim mais uma vez. E quanto a Emma? Ela está na escola. Emma está segura. Eu tenho pessoas observando-a, mas agora eu preciso que você esteja segura também. Grand Central Station estava agitada com passageiros da tarde quando Amélia chegou. Ela ficou perto do balcão de informações, sentindo-se perdida e assustada, observando cada rosto na multidão por sinais de perigo que ela não saberia como reconhecer. James a encontrou em 15 minutos, mas ele não estava sozinho. 2 homens de terno o flanqueavam, não ameaçadores como os homens de Castellano, mas claramente lá para proteção. Amélia. O alívio em sua voz era palpável. Você está machucada? Alguém abordou você? Não, estou bem, James. O que aconteceu? Victor Castellano decidiu expandir seu território sem permissão. Ele fez ameaças que não podia cumprir e promessas que não podia manter. Agora as autoridades federais estão investigando vários negócios, incluindo o meu. Eles caminharam para um canto tranquilo do terminal. Os guarda-costas mantendo uma distância discreta. Estou em apuros? A polícia pensa que eu estava envolvida em algo? Não. Seu registro de emprego está limpo. Seu histórico é impecável. Pelo que qualquer um sabe, você era exatamente o que você parecia ser. Uma assistente gerenciando meus negócios legítimos. Era passado? A expressão de James tornou-se dolorosa. Amélia, eu tenho que deixar você ir. Não é seguro para você estar associada a mim agora. A investigação levará meses, talvez mais. Eu não posso arriscar você ou Emma serem pegas no fogo cruzado. As palavras a atingiram como um golpe físico. Você está me demitindo. Eu estou protegendo você. Há uma diferença, James, este trabalho. Isso mudou tudo para Emma e para mim. Sem ele, você não estará sem ele. Ele alcançou seu paletó e puxou um envelope. Há dinheiro suficiente aqui para cobrir 6 meses de despesas, mais uma carta de recomendação que fará você ser contratada em qualquer lugar que você queira trabalhar. Amélia olhou fixamente para o envelope, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando novamente. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero ajudar você. Deixe-me ficar. Deixe-me não. Sua voz era firme, mas gentil. Amélia, você me lembrou que ainda existem boas pessoas no mundo que merecem mais do que a circunstância lhes dá. Não me deixe me tornar a razão para você perder isso. E quanto à sua família, Catherine e Sarah, elas estão seguras. Elas foram movidas para algum lugar seguro até que isso se resolva. A mandíbula de James apertou, mas Castellano deixou claro que qualquer um com quem me importo é um alvo potencial. Eu não deixarei que isso inclua você, Emma. A finalidade em sua voz disse a ela que a decisão estava tomada. Mas enquanto ela olhava para este homem que a havia dado esperança quando ela não tinha nenhuma, ela percebeu algo importante. James, o que quer que aconteça com a investigação, o que quer que as pessoas digam sobre você, eu sei quem você realmente é. Você é alguém que viu uma mãe em luta e decidiu ajudá-la. Não porque você queria algo em troca, mas porque era certo. Por um momento, James Morrison, que controlava impérios e comandava respeito através do medo, parecia que ele poderia chorar. Cuide-se, Amélia. Cuide de Emma. E lembre-se, se você alguma vez precisar de algo, qualquer coisa, você me liga. Não importa o que aconteça, isso nunca muda. Ele se afastou pela multidão, flanqueado por seus guarda-costas,
deixando Amélia de pé sozinha com um envelope que representava tanto um fim quanto um novo começo. Conforme ela caminhava para casa para buscar Emma da escola, Amélia percebeu que James havia dado a ela algo mais valioso do que dinheiro ou mesmo um trabalho. Ele havia dado a ela o conhecimento de que ela era digna de bondade, que suas lutas importavam para alguém e que às vezes a proteção vem de lugares inesperados. O noticiário da noite relataria que agentes federais haviam invadido a Morrison Holdings como parte de uma ampla investigação sobre crime organizado. O nome de James Morrison seria mencionado ao lado de termos como supostas conexões e sob investigação. Mas Amélia, assistindo ao relatório enquanto Emma brincava com suas bonecas no chão de seu pequeno apartamento, sabia uma verdade diferente. Ela sabia que em algum lugar da cidade, um homem estava fazendo escolhas impossivelmente difíceis para proteger todos com quem ele se importava, incluindo uma mãe solteira e sua filha de 5 anos, que haviam brevemente cruzado caminhos com seu mundo perigoso. E ela sabia que alguns tipos de proteção, o tipo que vem de cuidado genuíno em vez de obrigação, continuam muito depois que a pessoa que a fornece desaparece de vista. 6 meses depois, Amélia Rodrigues sentou-se em seu novo escritório no Hospital Mercy General, onde ela trabalhava como coordenadora administrativa na ala pediátrica. O trabalho pagava bem, vinha com excelentes benefícios e permitia que ela estivesse em casa toda noite para o jantar e o dever de casa de Emma. A carta de recomendação de James Morrison havia aberto portas que ela nunca esperava. Administradores de hospital ficaram impressionados por sua experiência gerenciando agendamentos complexos e comunicações confidenciais para executivos de alto nível. Eles não precisavam saber que esses executivos às vezes discutiam assuntos que nunca apareceriam em nenhuma agenda de negócios oficial. Emma estava prosperando em seu novo apartamento. Nada luxuoso, mas limpo, seguro e em um bom distrito escolar. Ela havia feito amigos, juntou-se ao clube de arte da escola e recentemente anunciou sua intenção de se tornar ou uma médica ou uma princesa, dependendo de qual ajuda mais pessoas. Amélia raramente pensava sobre aqueles meses intensos trabalhando para James Morrison, mas quando ela o fazia, era com gratidão em vez de medo. Ele havia estado certo em deixá-la ir, certo em protegê-la da complexa investigação que havia dominado as manchetes por semanas antes de silenciosamente desaparecer do ciclo de notícias. Ela nunca havia tentado contatá-lo, e ele nunca a havia contatado. Mas às vezes, em dias particularmente difíceis, ela se encontraria pensando sobre suas palavras. Se você alguma vez precisar de algo, qualquer coisa, você me liga. Hoje foi diferente, porém. Hoje, um alerta de notícias em seu telefone a fez pausar no meio da revisão de arquivos de pacientes. CEO da Morrison Holdings. James Morrison absolvido de todas as acusações. Investigação federal conclui sem evidência de atividade criminal. O artigo era breve, explicando que após uma investigação minuciosa, autoridades não haviam encontrado evidências substantivas ligando Morrison ou sua empresa a quaisquer atividades ilegais. A investigação havia revelado que rivais haviam fabricado evidências em uma tentativa de danificar sua reputação de negócios. Amélia sorriu, sentindo um caloroso senso de vindicação. Quaisquer áreas cinzentas que existiam no mundo de James, ela havia estado certa em confiar em seus instintos sobre seu caráter. Naquela noite, enquanto ela estava ajudando Emma com seu dever de casa de matemática, o porteiro do prédio ligou. Senhorita Rodrigues, há uma entrega para você. Devo enviar para cima. A entrega era uma pequena caixa sem endereço de remetente. Dentro, aninhada em papel de seda, estava uma fotografia emoldurada. James Morrison com sua esposa e filha no que parecia um evento escolar. Sarah estava vestindo um uniforme de futebol e segurando um troféu, radiante de orgulho.
Catherine era linda de uma forma discreta, com olhos gentis e um sorriso genuíno. E James parecia exatamente o que ele era. Um marido e pai dedicado, celebrando as conquistas de sua filha. Havia uma nota em caligrafia que ela reconheceu. Amélia Sarah fez futebol universitário. Catherine diz para dizer a você que às vezes as melhores vitórias vêm depois das batalhas mais difíceis. Obrigado por acreditar na melhor parte de quem eu sou, mesmo quando você só viu vislumbres disso. Sua amiga sempre, James P.S. O hospital tem sorte de ter você. Amélia colocou a fotografia em sua cômoda ao lado da foto da última peça escolar de Emma. Duas famílias, ela pensou, que haviam brevemente se cruzado durante um tempo difícil e saíram disso mais fortes. Mais tarde naquela noite, depois que Emma adormeceu, Amélia ficou perto de sua janela olhando para as luzes da cidade e percebeu que ela havia aprendido algo profundo durante aqueles meses. Às vezes a proteção não vem na forma que você espera. Às vezes ela vem de pessoas que entendem a luta porque eles a viveram eles mesmos. E às vezes a coisa mais poderosa que alguém pode fazer é usar sua força para criar oportunidades para outros encontrarem as suas próprias. James Morrison havia retornado à sua vida e ela à dela. Mas o impacto de sua intersecção, uma mãe solteira dada uma chance de reconstruir e um homem poderoso lembrado de por que sua força importava, ondulariam para a frente através de ambas as suas famílias por anos vindouros. Conforme Amélia se virou da janela, ela sussurrou um silencioso obrigado ao céu noturno, sabendo que em algum lugar da cidade, um homem que uma vez a perseguiu por uma rua de Manhattan para oferecer a ela esperança, estava provavelmente colocando sua própria filha na cama e ajudando sua esposa a planejar o futuro de sua família. Algumas histórias, ela percebeu, não terminam com romance. Elas terminam com algo melhor. O conhecimento de que a bondade cria uma reação em cadeia que se estende muito além de seu momento original. E que às vezes o maior amor é o tipo que não pede nada em troca, exceto a chance de fazer a vida de outra pessoa um pouco melhor.